Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Assim Pode. Não esquece de dar um like, se inscrever no nosso canal no YouTube e lá na nossa página do Instagram, Assim Associação, e começar a nos seguir para ter muita informação e conteúdo sobre direito autoral. Hoje a gente tem a participação especial da gerente jurídica e de relações institucionais do ECAD, a Elizabeth Levi. É uma pessoa de extrema importância e relevância para o sistema de gestão coletiva hoje, afinal ela está à frente do departamento jurídico, e a gente vai falar um pouco sobre tudo. Beth, obrigado pelo carinho, pela consideração, por aceitar nosso convite, e eu espero que a gente consiga ter um bate-papo muito agradável, com bastante informação para as pessoas. Seja muito bem-vindo ao nosso Assim Pode. E hoje quem vai falar é você. Você está aqui para contar um pouquinho da sua história, falar um pouco sobre o departamento jurídico do ECAD, enfim. Como a gente sempre faz aqui no nosso Assim Pode, a gente vai desenrolar um bate-papo gostoso e eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco de você, da tua história profissional, como você entrou no ECAD, como você foi se desenvolvendo, né? A sua carreira foi se desenvolvendo no ECAD, até você estar sentada aí nessa cadeira que você está hoje, que tem tanta responsabilidade, tanto desafio. Obrigado. Olha, eu que agradeço o convite, tá? Marcel, Marcela, super queridos. Eu, né, estou no ECAD há 14 anos. E o direito autoral, ele se tornou para mim algo assim, como a gente fala, né? A gente começa, eu entrei no ECAD em 2011, vindo de uma carreira de escritório, de advocacia, um escritório em que eu trabalhava muito com ações de responsabilidade civil, trabalhava para um grande jornal de circulação muito grande aqui no Rio de Janeiro. Depois eu fui trabalhar internamente nesse jornal, o Jornal Dia, e todo o Grupo Dia, tinha parte das rádios, o jornal, né, impresso. E depois eu fui para o ECAD, em 2011. Em 2011 entrei no ECAD como coordenadora do departamento da área institucional, contencioso institucional. E o que a gente tinha ali? A gente tinha várias ações que eram, na época, as ações de muita relevância para o ECAD e para as associações, que eram de cobrança de grandes usuários. Então, eram ações estratégicas que envolviam emissoras de televisão, envolviam cinemas, redes de cinema, você tinha também muita ação de usuário geral, você estava iniciando uma discussão sobre streaming, e isso tudo, eu tinha uma experiência de contencioso, trabalhava com contencioso de massa, mas não tinha esse viés do direito autoral, né? Como eu falei, era mais de parte civil e não tinha essa grande experiência. E ali eu fui aprendendo muito. Fui aprendendo a lidar com uma equipe onde tinham pessoas que já estavam no ECAD há muito tempo. Fui aprendendo com a gerente jurídica daquela época, que também estava entrando junto comigo. A superintendente também era uma advogada, então também nos auxiliava, né, nessas questões. E a gente tinha que ir mesmo buscando soluções para poder mostrar o quanto é necessário e quanto é importante o pagamento de direito autoral. Eu me lembro agora, você está falando de 2011, né? É, Embora não fosse o setor que você entrou de primeira, até porque não faria nenhum sentido, mas você caiu no olho do furacão, eu porque a gente estava caí vendo no uma olho do CPI, né? furacão, A eu CPI do caí. direito autoral em 2011, que envolveu todo o ECAD, todas as associações, evidentemente o jurídico, embora o ECAD na época contratou uma Sim, assessoria jurídica sim. específica, né, para aquela finalidade, mas foi um momento em que, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos que o ECAD ficou mais exposto, né, e você chegou ali, pô, conta como Eu foi um pouco cheguei dessa experiência. ali. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus, né? Quando eu cheguei para a entrevista, no RH, a pessoa disse assim para mim: "Você conhece o ECAD?" Falei: "Olha, muito pouco, trabalhei com rádio, então sabia da obrigação do pagamento do direito autoral, mas eu não conheço o ECAD a fundo, não tenho muita informação." Aí ela falou assim: "Você está acompanhando as notícias no jornal?" Aí eu: "Hã?" Ela: "Você tem lido o jornal ultimamente? O que que tem saído?" E saía, né,
aquela a descrição que se dava. O ECAD é uma caixa preta. O ECAD é uma caixa preta, vamos abrir a caixa preta do ECAD. Mas você sabe que, quando eu tive no ECAD para fazer entrevista, eu gostei tanto daquele ambiente. Eu gostei tanto das pessoas que estavam ali, que, dependente do que estava sendo dito no jornal, eu acreditei naquele propósito. Mas Tá? é porque é isso, você vê como se você, de início, você já percebeu, porque existia aquela questão, e hoje você sabe bem disso, né? Falava-se muito mal do ECAD sem nenhum conhecimento de como funcionava. É claro que, depois a gente vai falar um pouco sobre a 12853 de 2013, que entrou logo depois, ela parametrizou muitas coisas em relação à questão da transparência, que melhorou muito em relação a isso, mas eu posso garantir, como quem já estava lá há muitos anos, 95% do que se falava é por pura falta de conhecimento. É assim, no meu casamento, eu casei em 2005. E eu lembro, né, uma casa de festas e tal, e eu lembro que eu perguntei assim, e ECAD, vocês recolhem? Porque olha a minha mentalidade na época, tá? Porque eu não quero que acabem com a minha festa. É. Porque a gente ouvia isso, né? O ECAD vai vir aqui acabar com a festa. O ECAD chega, acabou o seu casamento, se você não pagar, acabou. Então, eu cheguei um pouco com esse pensamento, para poder entender o que acontecia ali. E essa caixa preta, apesar desse termo pejorativo e péssimo, era o que a gente ouvia o tempo inteiro. Porque quem cobra, né, Marcelo? A gente aprende isso com o tempo. Quem cobra nunca é bem visto. As pessoas não querem pagar. Exato. E não entendem por que precisa pagar, né? Não tem conhecimento, porque é um segmento e um tema muito específico. Então, você é sei lá, um dono de um comércio e você usa música, você tem que pagar o direito autoral. Mas aí ele não entende por que ele tem que pagar, ele acha que ele pode usar ali de forma livre. E aí vem alguém cobrar, mas eu tô pagando para quê? Para onde vai? Não, e quando não diz assim, né? É uma taxa? É um imposto? Tem isso também, tem essa confusão. Nessa época tinha muita confusão. Hoje, a gente comunica de uma forma diferente. A evolução foi numa velocidade muito grande e você consegue comunicar de uma forma diferente. Embora ainda exista dúvida, mas é muito fácil você tirar essa dúvida. Mas você escuta que o ECAD não é uma instituição pública, ela é regulada pelo Estado e fiscalizada, mas é uma instituição pública, que o direito autoral não é o imposto, que os planos de arrecadação e distribuição, eles são todos publicados, a maneira como... Basta a pessoa se interessar em procurar saber como que o sistema funciona, que ele vai entender que o nosso sistema, inclusive, é modelo para o mundo, né? Mas antigamente você não tinha essa informação, então gerava parece que era uma coisa, um ódio visceral, que eu sou obrigado a pagar uma coisa que eu não quero, né? Exatamente. Ou então, vou virar sócio do ECAD, porque eu estou pagando um percentual, um critério X, Y, Z. E o papel do contencioso nesse momento foi: temos essas discussões, como é que a gente vai tratar cada uma delas? Então, era buscar, para cada segmento que a gente cobrava, hotel, para cinema, para emissora de televisão, emissora de rádio, o que a gente pode fazer aqui? O contencioso institucional, ele buscava mesmo ali uma maneira da gente lidar. Vamos pensar, aqui é o nosso momento da gente criar uma tese ou melhorar uma tese que já se colocava em juízo. Vamos falar com esses juízes, vamos fazer um parecer, vamos fazer com que as pessoas comecem a entender como é que a gente trabalha. Então, vamos fazer um infográfico? Vamos desenhar? Perfeito. Muitas vezes, vamos montar aqui um esquema. E isso deu certo, né, Beth? Porque se você parar para analisar a lei de direito autoral, ela não precifica. Ela diz quem tem o direito de precificar, que no caso é o próprio artista representado pelas suas associações, e a cobrança é feita através do ECAD. Então, quando você estabelece um regulamento de arrecadação e você precifica, quando você vai cobrar do usuário e ele não quer pagar, você vai discutir isso em juízo. Aí, em juízo, você cria as teses. Exato. Primeiro, para comprovar, olha, eu tenho o direito de cobrar o preço que eu entendo que é o preço correto. E isso é feito ali no ambiente de uma Assembleia Geral, que aprova todos os regulamentos, que aprova a precificação. Vocês, como departamento jurídico, é quem vão impetrar as ações em nome das associações, logo dos titulares, e realizar esse debate jurídico. E foi muito importante esse período
essa fase que você pegou, porque foram muitas vitórias importantes no judiciário que fizeram com que o ECAD, inclusive, consolidasse cobranças que até aquele momento, 2010, 2009, 2011, 2012, não aconteciam, acordos com empresas de televisão, canais de TV fechado, Para né? assinatura. Você lembra desse histórico também? Porque você estava Lembro, totalmente envolvida com isso. lembro, estava totalmente envolvida. E deixar claro, né, Marcel, não era eu sozinha, né? Era Uhum. uma equipe do departamento jurídico. Na época, Clarice A Scorel era Clarice gerente, né? era gerente jurídica. A gente tem a doutora Karina Calai em Brasília, que nos ajuda e que Ainda tá, né? está nessa luta com a gente desde então, até Demais. muito antes. E que a gente foi ali buscando mesmo. Acho que todo mundo parar para pensar, né? Como vamos fazer isso aqui caminhar? Eu lembro que a gente foi assistir um julgamento aqui no Tribunal do Rio sobre streaming. Era a primeira ação que a gente tinha, né? E assim, a gente saiu dali assim, acho que ninguém está entendendo o que a gente está querendo dizer, tá? Ainda era tudo muito novo, né? De como é que era como é que era esse sistema, como é que se dava a transmissão simultânea, simulcasting, webcasting, e a gente teve que correr Se atrás. tinha execução Se pública ou não tinha tinha execução pública, exatamente. Ah, não, é download, não é execução pública. E a gente saiu dali assim, vamos procurar um parecer técnico mesmo, para dizer como se dá essa transmissão, e vamos procurar um parecer jurídico. E vamos trabalhar isso. Vamos levar isso para Brasília, porque já era o momento de Brasília, não mais no Tribunal de Justiça, e vamos levar e trabalhar isso. E também, acho que naquele momento, uma coisa muito legal, não sei se já acontecia, tá, Marcel? Me corrija se eu estiver errada. O titular começar a falar, o titular se colocar, né? Algumas visitas ao STJ com titulares. Aconteceu algumas vezes, mas muito pouco. Naquela época foi quando começou realmente a ter um engajamento maior, porque eu estou lembrando aqui uma coisa assim importante. A gente foi uma transição do mundo analógico, Isso. né, para o outro tipo de maneira de se consumir música. Então existia muita dúvida em relação a isso. Eu lembro que era algo muito importante, que é a questão da execução pública, né? Foram sendo criadas as teses para demonstrar que sim, havia sim a execução pública, porque lembrando, né, para quem não sabe, o ECAD é um órgão que arrecada na modalidade da execução pública. Na modalidade da reprodução, não. Né? Então, assim, mas o que é isso? Em um outro momento, um outro dia, a gente vem aqui para voltar a falar sobre essa diferença da execução pública e da reprodução. Mas o ECAD é um órgão habilitado para arrecadar a execução pública. E havia uma discussão, né, ali, inclusive do ponto de vista judicial, e que as vitórias que a gente conseguiu conquistar em benefício dos titulares para comprovar que a execução pública existia, quando havia dúvidas, foram muito importantes. E foi tudo nesse momento, né? Foi tudo nesse momento. Então, a gente teve um caso que foi um caso mais importante, que foi o caso da Oi FM. Justamente. A gente cobrava simulcasting, porque transmitia a rádio, tinha uma rádio, que era transmitida simultaneamente via web. E tinha também webcast no site da Oi FM, em que você tinha algumas playlists que você poderia ouvir no momento que você quisesse, né? Que é o webcasting. Então, a gente teve que mostrar tecnicamente como isso se dava, a gente teve que mostrar juridicamente, né, que isso efetivamente era um direito de execução pública e que, por isso, deveria ser pago. Teve uma audiência pública, vários atores assim da sociedade participaram, o ECAD, as associações, na época o Ministério da Cultura, começando ali um trabalho também, participou, titulares participaram nesse momento. Obviamente, você tinha um outro lado, né, que também sustentava a tese de que não tinha. Sim. E ali a gente levou o caso, foi para a sessão, né, do STJ, a segunda sessão, que incluíam 2 turmas de julgamento, e essa decisão ela é mantida até hoje. E foi ali uma grande vitória para os titulares. Eu costumo dizer assim, não é o ECAD, gente. O ECAD está aqui enquanto um órgão responsável pela arrecadação e distribuição. Mas quem recebe esse pagamento se destina ao titular. Isso, sabe que a Isabel, superintendente do ECAD, né, ela participou
Uhum. alguns episódios nossos e ela colocou isso. Ela falou, eu costumo dizer, ela falou, eu costumo não, ela falou, eu falo para todo mundo. O ECAD não está cobrando nada para ele. O ECAD cobra em nome dos É artistas, isso, dos é titulares. isso. Quando a gente fala nomenclatura titulares, só para deixar É, claro, titulares são os titulares dos detentores dos direitos. Podem ser o autor, o intérprete, o editor, o produtor músico fonográfico, o músico acompanhante. executante, enfim, são todos os titulares, né, dos direitos autorais e conexos que fazem parte desse sistema. E o ECAD cobra em nome de todos, através que são representados pelas associações. Então, essa Exato. história da o ECAD está vindo me cobrar, na verdade, o ECAD é só um intermediário. Né? Inclusive, o ECAD é uma instituição privada habilitada para cobrar, indicada pelas associações. Você lembra do Exatamente. processo, quando a Lei 12.853 passou a vigorar, as associações tiveram que elaborar um documento conjunto indicando O o E órgão o arrecadador, órgão porque a é. lei não diz que é o A lei, ECAD. ela fala que tem que ser um escritório, né, Exatamente. para arrecadar e distribuir. Esse escritório poderia ter um outro nome, poderia Poderia. ser uma outra. Naquele momento a gente até. Eu lembro que assim, em conversas de canto, pô, vamos trocar o nome do ECAD, colocar uma coisa mais moderna, escritório central, parece uma coisa tão arcaica. Mas aí, não, imagina, é o escritório central, porque é um escritório central de arrecadação e distribuição. E eu acho que Né? foi também, né, por conta de tudo que a gente está vivendo É naquele momento. Naquele reposicionar a momento, marca. você já tinha ações judiciais do ECAD, você já Muita tinha um coisa. ECAD ali como alguém na sociedade que fazia todo esse trabalho, né? Esse órgão que já operava dessa E não maneira. faz sentido, né, você mudar por uma questão de marketing, porque o ECAD não tem essa conotação. Né? O ECAD é um departamento de arrecadação, processo e distribuição, então não fazia muito sentido mesmo. E ainda bem que isso não prosperou, eram só conversas, né? Eram conversas jogadas fora, que tinham muitas. Acho que todo mundo querendo acertar de alguma maneira, Uhum. né? Os próprios titulares, né, Marcelo? Foi uma demanda também que veio dos próprios titulares. Vamos, Não, né? isso Total. esse histórico, né, porque, assim, a gente está falando de 15, 12, 13 anos atrás, mas para quem não acompanhou isso na época e quem não é do ramo, talvez fique pensando: "Pô, por que vocês estão falando tanto tempo atrás?". Porque foram marcos, né, foram marcos importantes, de mudança que trazem benefícios até hoje. A 12.853, que ela trouxe essa questão da transparência, de uma certa forma ela parametrizou as obrigações tanto do ECAD e das associações em relação à informação, a forma como a informação é publicada para o público em geral, para os titulares, para não ter aquela coisa de cada um informa o que quer, da maneira que É. quer. A 12.853, ela vem, né? A gente já tinha a Lei de Direitos Autorais, 9.610, né? E a 12.853 ela vem substituir e ela traz, né? Ela traz o ECAD, Ela se esse incorpora, escritório, né, ela na se incorpora a 9.610. 9.610 e ela vem trazer para a gestão coletiva novidades que, naquele momento, se entendeu que traria mais transparência aos atos, não só das associações, como também do ECAD. E me fala Toda assim, do ponto a de vista jurídico, né, sistemática. como é que você avalia do ponto de vista jurídico para o ECAD os benefícios da 12.853 em relação a isso? Olha, eu acho que a gente teve, assim, uma mudança. A gente teve que se adaptar, primeiro, tá? Eu acho que, como você falou, o ECAD é uma associação civil sem fins lucrativos, uma entidade privada. As associações também. São 7 associações hoje, né? Naquela época, Acho que acho que tinham chegou até 9. 9, 9. Chegaram a Hoje, ser 11, né? Teve hoje são 7 é, que se mantiveram, inclusive depois da isso, lei. isso. E a lei vem trazer o monopólio legal, que era muito importante para o ECAD, como aquele órgão que é ele, que é o órgão que arrecada e distribui direitos autorais. Não tem mais aquela discussão de usuários de música com relação à legitimidade do ECAD para cobrança, ou então o fato de que é um monopólio, como se fosse uma coisa ruim, como se fosse, olha, só o ECAD que arrecada e distribui direitos de execução pública, então fico na mão do ECAD. Isso acabou. É um monopólio legal hoje. Hoje é um monopólio legal, né? Então a lei ratificou isso, de uma certa forma, algo que já acontecia. E eu acho que a transparência ela vem por quê? Porque com a nova lei, o ECAD e as associações, eles tiveram que se habilitar junto a um órgão fiscalizador,
que foi instituído, é mencionado na lei, instituído lá pelo decreto, né, Isso. 9574, e a gente precisou se habilitar. Se habilitar quer dizer o quê? Você tem que cumprir Todos os requisitos. todos os requisitos e apresentar uma série de documentos à Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais lá do Ministério da Cultura, que é responsável por isso, para que você possa efetivamente operar. Então, as associações tiveram que fazer isso, tiveram que indicar, como você falou, o ECAD como esse órgão de arrecadação e distribuição, tiveram que passar pelo processo de habilitação, assim como o ECAD. Além disso, a lei trouxe, e eu acho que foi positivo, tá? A questão da publicidade, no sentido de tanto as associações quanto o ECAD inserirem nos seus sites, nas suas páginas, no seu contato com o titular, várias informações. Né? Tem Olha, que deixar tudo muito claro. Ali, o Isso. site do ECAD, hoje você tem. Não que não tivesse, mas eu acho que hoje tá de uma maneira que a gente atende ao que a lei determina. Você tem os regulamentos, você tem estatuto, você tem as atas das Assembleias Gerais, você tem tudo isso lá, dos 5 anos, de 5 anos, tá? Todas as decisões que são tomadas na Assembleia Geral do ECAD estão ali para que qualquer um possa ter acesso, Sim. né? Então, você tem ali os dados das associações, você tem os escritórios do ECAD, onde você pode procurar, você tem os técnicos. Quais são os técnicos habilitados aí no seu estabelecimento para te cobrar? Isso é uma coisa muito importante. E isso a gente faz hoje dividido ali por localidade. No Nordeste, ou na cidade X, na Bahia, em Salvador. Você tem... Que técnicos você tem ali que podem ir no seu estabelecimento, fazer uma fiscalização e fazer uma cobrança? Porque também fica mais claro isso. Você tem... É uma segurança não só para o usuário, que tem ali a informação, ele vai poder checar e ver, olha, essa pessoa realmente trabalha no ECAD, essa pessoa realmente está habilitada para vir aqui me cobrar, me fiscalizar, como também para o próprio técnico. Sem dúvida. Né? Que tem o trabalho dele ali valorizado, de uma certa forma. Porque antes a gente via que também tinha uma questão com relação a isso. Ah, estou pagando para quem? Quem apareceu essa pessoa aqui na minha loja, no meu estabelecimento, eu não sei nem quem é. Então, além disso, você tem várias informações pro titular, as associações têm também, né? Sim, então, eu vejo assim também, né? Eu imagino o seguinte, quando a lei foi promulgada, a gente também estava num avanço tecnológico em relação à questão de comunicação. Sim. Não era, sites já existiam, mas não tinha aquela coisa Não da é, rede social, corporativa. As pessoas estavam se acostumando com esse novo mundo. Eu acredito até que, independentemente das exigências da lei, isso aconteceria de uma forma naturalmente, porque muita coisa já era feita, só não era dito e não era instituído por lei. Isso. Mas muito do que a lei trouxe, de fato, já acontecia, muita gente não procurava saber, né, e não ia atrás, e não tinha essa informação, mas depois a lei acabou trazendo algo que já era feito como uma obrigação. Do ponto de vista da representação do titular, do princípio, principalmente do tratamento isonômico, do tratamento igualitário, eu acho que a lei trouxe algo muito importante que para o ECAD não tem tanta relevância, porque o ECAD cumpre uma determinação da Assembleia Geral, mas que certamente fez toda a diferença, é a questão do voto único das associações, porque o titular, independente da associação que ele escolher, ele vai estar representado de forma igualitária e isonômica. Isso. A gente, quando tinha antigamente o voto plural, que era, dependendo do teu market share de mercado, você tinha um poder maior de decisão na mesa de Assembleia Geral do ECAD, isso eu posso dizer com muita tranquilidade, porque eu estou há 25 anos no direito autoral, 26 anos que eu estou na Assim, e são 27 anos de direito autoral, porque eu trabalhei 2 anos no ECAD, e eu participei de todos os processos de não estar na Assembleia como associação administrada, depois de ingressar na Assembleia com associação no voto plural e depois ser representante de associação com voto unitário. Melhorou demais, né? Equilibrou as discussões, desonera, inclusive, o peso daquela associação que ela tem muita proposta positiva e ela nem levava para discussão porque ela já sabia que de repente uma associação que tinha um interesse divergente não ia aceitar aquela discussão ou não iria aprovar, você acabava nem abrindo o leque. E como a gente tem um sistema
muito peculiar, tanto do ponto de vista para se criar preço, para se criar critério de distribuição, para tomar decisões corporativas. O grande equilíbrio do sistema hoje, porque não importa se você está na associação A, B, C ou D, ela vai te representar da mesma forma. E quando você pega a lei e avalia ela pelo princípio da isonomia, da igualdade, e ela traz muito isso, ela só conseguiria atingir esse objetivo mesmo se ela trouxesse para o pé de igualdade o poder decisório. Sim. Eu entendo, e isso é um fato, né, que isso não é relevante para o ECAD, porque, para quem não sabe, né, o ECAD não vota. Né? Não. O ECAD é um órgão executivo. Exato. Então, não existe o voto do ECAD para uma determinada situação que precisa ser deliberada e votada. Existe o cumprimento daquilo que for decidido. Então, de uma certa forma, ficou confortável para o ECAD saber o seguinte: olha, eu continuo na mesma situação. Se vocês têm um voto igualitário, ok, nós vamos cumprir do mesmo jeito. E da mesma forma que antigamente não era assim. Mas eu posso te dizer, como representante de titulares, que isso melhorou demais, porque você consegue equilibrar desigualdades que existiam no nosso sistema, claro, por conflitos de interesse, por visões divergentes. Imagina você ter uma associação majoritária que tem uma visão divergente de todas as outras, e ela tem um poder de decisão definitivo. Como é que fica a representação de todos os outros titulares? Fazendo uma analogia, eu sempre faço essa analogia, fazendo uma analogia bem besta mesmo, mas a verdade é essa, é como se o rico, quando fosse votar na urna, o voto dele fosse 100, fosse 200, e o do mais humilde ali, o do menos provido economicamente, fosse menor, porque era assim, né? E deixou de ser. Então, isso deu uma boa melhorada na questão das relações institucionais, inclusive. A questão do sistema de gestão coletiva e a gente se enxergando como iguais num determinado momento do negócio foi muito por conta dessa modificação. E quem trouxe isso foi a 12853. Para o jurídico, né, Marcel, para a gente, cada ação que é ajuizada, sempre foi assim, o ECAD representa as 7 associações. Então, independente do market share, a gente está ali defendendo todos os titulares. Na verdade, o ECAD representa os titulares. Todos os titulares. É isso, não importa. Então, assim, para a gente, isso não teve... Não, eu entendo que para as associações, sim, né? Mas para o ECAD, a gente continua... A nossa representação, ela é 100% nacional e estrangeira. Isso é bom que se fale, porque... Pode parecer, né, que todo mundo sabe, mas a gente representa o titular estrangeiro também, por conta dos contratos de reciprocidade que as associações brasileiras firmam com associações estrangeiras. Isso. E você acredita que outro dia, numa reunião com uma plataforma gringa, uma mega plataforma, não sabia que o ECAD representava os estrangeiros e que o valor devido, né, a esses estrangeiros era encaminhado para o exterior. Então, assim, o princípio do trato nacional. E as pessoas têm muito desconhecimento com relação a isso. Então, assim, para a gente, enquanto jurídico, a legitimidade ela se faz presente pelo mandato das associações e pelos contratos de reciprocidade também. As associações mantêm com as associações estrangeiras. Né? Lembrando, né, pontuando, na verdade, não é nem lembrando, que às vezes tem muita gente que não sabe, que o ECAD adota o sistema da Blanket License. Você podia até falar um pouco sobre isso, né? O que é Blanket License, né? Como funciona isso na prática, né? Quando o ECAD licencia, né? A Blanket License, né, ou traduzindo assim... A licença cobertor, a licença cobertor, completa, né? A licença completa dá direito ao usuário de utilizar todo o repertório protegido pelo ECAD. Né? Indistintamente. Não é pagar mais por usar um repertório A, B, C ou D. Não. A lei diz que esse licenciamento tem que ser prévio ao uso, ou seja, se você pretende fazer um show, se você tem uma plataforma de streaming que você quer levar ao ar, um cinema, você precisa primeiro falar com o ECAD antes de executar a música. A gente sabe que não acontece sempre assim, né? Não. Por isso que temos, infelizmente, várias ações judiciais de cobrança de usuário, mas a licença concedida pelo ECAD, ela te permite utilizar a música num festival, no seu estabelecimento, num show, num bar, num hotel, num quarto de hotel,
né? Então, uma plataforma de streaming, seja de áudio, seja de audiovisual, numa TV por assinatura, numa TV aberta. Então, a licença te permite utilizar o repertório. Agora, a licença, ela te dá ela te concede esse direito de executar música, mas ela também te dá uma obrigação enquanto usuário, que você precisa informar para o ECAD o que você está usando de repertório. É isso. A obrigação, ela não É uma cessa com o obrigação pagamento. legal, ela não cessa com pagamento. Você precisa pagar, mas você também precisa informar ao ECAD o que você está utilizando, para que a gente possa pagar corretamente, né? Ter um lastro de informação para que aí a distribuição lá, o Mário Sérgio e a equipe dele, possam fazer a distribuição desse valor da melhor maneira possível, que é isso que a gente quer. É um tripé, né? Porque o ECAD arrecada, processa, distribui. Na arrecadação, o jurídico, nessa parte, né, não só na questão institucional, mas nessa parte o jurídico tem uma participação, porque o jurídico, primeiro que tudo que passa, tudo que entra dentro do ECAD passa pelo jurídico. Não é só a questão da cobrança, né? Não. O jurídico, ele analisa tudo que vai acontecer dentro do ECAD, e o departamento jurídico tem uma participação de análise, de opinamento. Sim, né? tem muito isso. A gente precisa sempre dar apoio às áreas do ECAD, né? Arrecadação, Porque distribuição. você tem o RH, né? Tem questões trabalhistas, tem... Exato. Enfim, tem diversas... Porque o ECAD é uma empresa que hoje tem aproximadamente 500 funcionários. Então, você tem todas essas áreas passam... O ECAD é uma área é um apoio para todas as demais áreas do escritório, né? E além disso, eu posso falar por mim, Elizabeth. Além disso, eu faço parte de alguns comitês do ECAD. Perfeito. A gente tem um comitê de LGPD, um comitê de ética. É verdade. Que é algo muito, muito interessante, que precisa ser falado. O ECAD tem uma auditoria interna, tem uma área de compliance. Eu não faço parte da área de auditoria nem de compliance, mas eu faço parte desse comitê de ética. Tá? Então, ele serve tanto para o público interno, para os funcionários, como também para o usuário ou quem quer que seja. Né? E algumas decisões precisam ser tomadas por esse comitê e levadas à superintendência. E tem também um comitê que a gente assim está muito apaixonado, muito encantado, que é um comitê de ESG. Né, que fala aí de sustentabilidade, governança. Então, é algo que a Isabel Amorim, nossa superintendente, veio para a gente. A gente precisa ter isso aqui no ECAD. A gente precisa falar sobre isso. Isso é novo. Na verdade, o ECAD tinha um ECAD social. Tá? Verdade. Há muitos anos, que a equipe da Janaína já fazia isso. Só que hoje a gente atualizou. Né? A atualização hoje é o ESG, né? Que é o environment, né? Que é o meio ambiente, o social e a governança. Perfeito. E isso a gente tem um relatório anual. O ECAD faz parte do Pacto da ONU. A gente conseguiu ingressar no Pacto da ONU com as nossas práticas ali de ESG. O ECAD hoje é uma empresa, né? 50% homem e mulher, e outras políticas. Acredito que até a Janaína falou muito sobre isso com vocês. Então, assim, eu faço parte desses comitês. A gente tem ali, tem a área jurídica, mas tem também outras questões que a gente também leva, né? Eu, enquanto gerente jurídica, que também participo, que são muito importantes e que trazem, né? Isso que você falou, essa transparência, e tem comprovação, né? Você tem rastreabilidade de tudo que é feito, né? Não, e assim, o que é muito bonito de se ver é a atuação, né, da área jurídica, porque até algum tempo atrás existia aquela impressão de que o ECAD só era uma máquina de cobrança do judiciário. Né? Então você tira esse estigma. Como a gente sempre fala, quando você se aprofunda e vai entender e conhecer um pouco mais da empresa, você começa a ter até um certo encantamento pelo nível de preocupação que o ECAD tem, porque, em tese, se o ECAD fosse uma empresa que pensasse somente no cobrar, processar e distribuir, sem pensar em tantas outras questões que são de muita relevância, mas por ser uma empresa privada, inclusive, uma empresa moderna, uma empresa que está sempre se atualizando, ele tem estas preocupações.
Porque a questão da máquina do judiciário de cobrança, ela cai por terra, primeiro porque o ECAD tem uma obrigação de fazer, né? Vamos lembrar que tudo que está na lei que obriga o ECAD a cobrar, se o ECAD não cobrar por qualquer que for o motivo, ele está indo contra a sua função da sua própria existência. Então, para quem pensa que o ECAD cobra qualquer lugar que toca música, não pagou, tá lá o ECAD cobrando. Precisa cobrar. O ECAD, o ECAD tem esta obrigação. Se ele for denunciado por um titular que ele está deixando de cobrar num determinado lugar que usa a música, ele vai ter um problema. Então, não é que o ECAD é uma máquina de cobrança. O ECAD é uma empresa que está para representar a música nacional e estrangeira em todo o território brasileiro. E como você colocou, a estrangeira também, porque ela é representada pelos contratos que existem entre as associações nacionais e estrangeiras, o princípio do trato nacional, que você dá o mesmo tratamento para o repertório nacional, você dá para o repertório estrangeiro no nosso território. Mas o jurídico do ECAD vai muito além, né? Eu lembro quando a gente estava assim, na época foi muito gostoso quando teve essa transição, um pouco antes da 12853 entrar, quando saiu a lei, quando começou a sair os projetos de lei, e o decreto saiu, a gente se debruçando, tentando interpretar. Você aprende muito, né? Foram várias reuniões. Eu lembro que a gente fazia várias reuniões ainda na sede, ali na Guine, né? Era E vamos fazer aqui, como é a 9.610, quais as alterações da 12.853, o que a gente precisa fazer? A gente tinha um quadro que a gente ficava na sala assim, olha, até a data tal a gente precisa fazer isso, precisamos fazer aquilo e tal. E a gente foi se adaptando, né? E a gente sempre quis fazer, mostrar, não tinha o que esconder. Eu vou te falar, eu participei nessa época, né, a gente participou ativamente dessas comissões, e eu lembro que quando teve, e isso faz parte de uma mudança dentro até do escopo jurídico mesmo, quando teve, eu até mencionei isso num outro episódio nosso no podcast, quando a gente fala sobre um pouco, quando eu tive a oportunidade de falar um pouco da minha história institucional, né, assim. E isso fez muita diferença. Eu lembro até a doutora Glória, que era a superintendente do ECAD, que estava comigo em Brasília, no dia da votação. Eu nem sei se eu já te contei isso. Tava eu, ela e o Márcio Duval lá em Brasília no dia da votação. Logo cedo a votação ia ser à tarde, e a gente conseguiu uma audiência com o senador Humberto Costa, que estava à frente junto com o Randolfo Rodrigues. E tinham lá algumas questões da nossa lei que iam ser um baita de um problema se a gente não conseguisse mudar aquela manhã. E os principais eram, primeiro, a questão da redução do percentual administrativo de um exercício para o outro de 40%, que a gente conseguiu escalonar para 4 anos. Porque imagina você perder receita de 40% de uma instituição do tamanho do ECAD de um ano para o outro. Como é que você reorganiza a casa? Né? Não tem como. E aí eu expus os riscos e na hora ele entendeu. Ele falou, como é que a gente negocia isso? Eu falei, vamos escalonar. Ele aceitou. A outra coisa era em relação aos prazos. A lei estava determinando 6 meses de adaptação. Eu falei, 6 meses não tem como, ninguém consegue se organizar em 6 meses. E a lei, né, ela foi publicada, salvo engano, em dezembro. Né? Tem o recesso, 6 meses viram 3, 4, né? Saiu ali em dezembro, aí teria janeiro, fevereiro tem carnaval, né? Vai ser muito complexo. Então vamos botar para 2 anos. E algumas outras alterações que a gente foi sugerindo e eles foram acatando, e estava eu, doutora Glória, Márcio Duval, nesse dia, nessa manhã, e foi muito importante, porque eles fizeram essa alteração no texto e submeteram para votação, subiu para votação à tarde, e passou como tinha que ter passado, porque ali entra num seguinte contexto, né? Quem não trabalha no dia a dia, quem não está mergulhado na operação, não tem a dimensão disso. Então, embora o titular que estivesse apoiando a lei, tivesse na razão dele e a lei aconteceu, e hoje a gente entende, embora tivesse toda a ADI, né, tinha uma questão de interpretação do que era constitucional e do que não era, a gente depois entendeu e se adequou a essa realidade, mas ali ele não tinha a menor ideia do quão maléfico aquelas medidas, né?
que se fossem adotadas naquele momento, poderiam... Eu não consigo imaginar o quão catastrófico seria, porque é o que eu sempre cito de exemplo. Você tem um orçamento familiar. Do dia para a noite, você ganha X menos 40%. Do dia para a noite, você não consegue se arrumar. Não. Se você souber que isso vai acontecer escalonadamente, você vai, né, vendo como você vai sobreviver. Isso institucionalmente, numa empresa que naquela época, o ECAD acho que tinha para perto de 900 funcionários. Era bem maior. É. O número era Ia bem ser um maior. estrago catastrófico, mas graças a Deus ali naquele momento houve um entendimento de que isso precisava ser reparado. Mas eu acho que é isso que você falou, é a falta de conhecimento, né? Do que é a operação. É uma operação, eu posso falar pelo jurídico, que tem que atuar no Brasil inteiro. Então, você por que precisa atuar? Não porque a gente quer, mas porque se você tem usuários que não recolhem, que não pagam, né? Que não licenciam para utilizar a música, a gente tem um mandato legal que nos obriga a fazer isso. Tem que prestar contas, a gente presta conta ao titular, eventualmente, né? Sim. E a gente presta conta ao Ministério da Cultura. Todos os contratos que a gente firma hoje em dia com o usuário, todos, a gente encaminha para o Ministério da Cultura. Tá? Então, tudo que é feito ali dentro, a gente tem essa responsabilidade muito grande do que a gente está fazendo. E é o que você falou, se esse orçamento cai em 40% logo no primeiro mês, como você mantém uma estrutura dessa, que precisa de tecnologia, Não, sim, que precisa de pessoal, É. né? Que muitas vezes é ali no embate, para uma reunião, às vezes hoje eu vejo, a gente às vezes para fechar um contrato jurídico, tá participando junto com a arrecadação e distribuição. Quanto tempo a gente demora para que, muitas vezes, é uma empresa gringa, estrangeira, quanto tempo se demora para negociar, para fechar um contrato? Às vezes 2 anos. É. Então, isso tudo, como é que seria, né? O ECAD sem essa infraestrutura? Seria muito complicado. Não tem Não é o ECAD, mas os titulares iam perder. Não, perder demais. E assim, Muito. sempre lembrando que, né, a função do ECAD é essa, é cobrar para distribuir. Então você tem que ter condições mínimas, né? E hoje, é claro, o ECAD se readequou, as associações se readequaram, porque, né, a participação percentual ela é muito menor do que foi no passado, Sim. tá tudo certo. Mas quando você tem uma mudança da noite para o dia, é complicada mesmo. Você põe em risco tudo aquilo que você conquistou. Né? E já tinha conquistado muita coisa, né? Sim. Já era um longo caminho, o ECAD né? estava naquele momento em franca ascensão, porque ele tinha tirado do seu departamento jurídico a questão das emissoras de televisão, que eram as principais fontes de arrecadação, com as emissoras de TV a cabo que tinham feito o acordo logo naquele ano, no ano anterior, acho que foi 2012 ou 2013. 2013. Então, assim, a arrecadação do ECAD, em benefício dos titulares, ela quase dobrou de um ano para o outro. Né? Depois ela estagnou por um período e ela voltou a ter um crescimento agora por conta do streaming. A gente teve, né? Acho que foi um momento muito bom ali, porque, como você falou, vieram as emissoras de TV aberta, vieram também, né, as operadoras de TV por assinatura, a gente conseguiu fazer o acordo, e depois cinema. Teve o cinema. Cinema, que também a gente fez até um convênio com um grupo, que foi muito importante. Foi uma vitória muito importante, porque o cinema não pagava, né? Eram décadas com questões judiciais. Não pagava não porque estava discutindo em juízo. Então, assim, a gente não recebia. As próprias emissoras de televisão, muitas depositavam em juízo. Né? Então, quando se levantou esse valor, quando se fez um acordo, começou a pagar. Porque o nosso interesse era não só receber o passado, mas que o usuário passasse a pagar. Que é isso que ele entender a necessidade, a importância do que ele está pagando, né? E eu acho que a gente conseguiu isso, hoje a arrecadação do ECAD e a plataforma digital, né? O digital veio depois, assim... o digital veio 6 anos para cá. 6 anos depois, e um trabalho muito intenso, que o jurídico entra com a arrecadação, a distribuição também, mas assim, a arrecadação jurídico muito forte, até para mostrar como funciona, qualquer resistência com relação à legislação brasileira, a gente precisa estar presente para poder tirar essas dúvidas. Esse ponto, ele é um ponto, assim, de altíssima relevância, porque a gente tem problemas, por exemplo, para arrecadar os conexos,
né, aqui no Brasil, porque, vejam, as empresas são São estrangeiras, estrangeiras tem uma legislação diferente da da nossa, não querem nossa. aceitar ou Exato. não querem, fingem que não querem entender, porque também não é tão complexo assim para se entender que no Brasil se paga direito conexo, né? Então a gente agora deu uma melhorada, ainda bem, né? A gente não precisou nem do judiciário, alguns tem casos que estão no Ah, judiciário. mas olha, a gente não tem assim um contencioso de digital. É, A gente vem firmando vem novos firmando, mas contratos, assim, as mas negociações com foram duras, dificuldade. foram, Não mas é para as fácil. pessoas entenderem, falei, pô, mas o que vocês estão falando? Na verdade é que quando uma plataforma digital vai licenciar, ela não aceita pagar a parte do conexo. Ela entende que o conexo, que é o direito da gravadora, do intérprete, do músico executante, que não faz parte da negociação, porque o ECAD, né, quando ele licencia, ele cobra o autoral e o conexo. Aí ele vai lá, divisão de 2/3, 1/3. 2/3 direciona para o autoral, 1/3 Um direciona para terço o conexo. conexo. Quando ele vai cobrar desse segmento, ele esbarra, ó, conexo a gente não paga. Por que não paga? Porque isso já está resolvido. Assim, e hoje, pelo menos os streams de audiovisual, que foram os primeiros que começaram a pagar, a Estão gente pagando. conseguiu A gente receber, conseguiu firmar os receber. contratos, mas é aquela luta de bastidor que É ninguém fica sabendo, resistente, né? há muita resistência. Como eu falei, são contratos que você demora, às vezes, 2 anos para discutir. É interessante que nós somos os licenciantes, isso eu falo sempre, gente. A licença é do ECAD das associações, mas o contrato, eles querem que seja o contrato deles. Parece que meio que um contrato de adesão, né? É. Tá aqui, ó, Aí é o uma meu contrato. minuta que ela é usada pela plataforma para negociar com gravadora, com editora, e que trata de direitos que não são os nossos, e que a gente precisa, de uma certa forma, refazer, mas a gente tá conseguindo. A gente conseguiu bastante, né? Eu acho que é uma vitória de Não, todos, né? foi uma vitória, é uma vitória importante, porque, na verdade, o consumo da música está muito concentrado É, ali hoje, né? Agora, você sabe que, apesar de todo essa a jurisprudência forte que o ECAD tem, esses contratos com o digital também, há também no Congresso alguns projetos de lei tentando isentar o pagamento de direitos autorais por Como é que tá a história determinados dos hotéis que deu tanta usuários. dor de cabeça há pouco tempo? Deu Pois uma é, apaziguada, uma tranquilizada? Para quem não sabe, é aquela questão da discussão se existe ou não existe execução pública quando no nos quarto quartos de dos hotéis e hotéis. tal. Isso aí Olha, no judiciário, a gente conseguiu até uma decisão que é existe uma decisão do judiciário que interprete da maneira como a tem gente uma interpreta. decisão hoje no STJ, que é uma decisão vinculante, sobre quarto de hotel, em que essa questão não tem mais discussão. No âmbito judicial, não há mais A discussão. execução pública, A ponto. execução pública Existe tem execução que ser pública. pago. Tá? E o critério é o critério estabelecido pela Assembleia Geral e que consta do regulamento de arrecadação. Isso está pacificado Isso está judicialmente. pacificado judicialmente. Temos um tema, que é Ou seja, para do mudar isso seria STJ, assim, teria que ter uma alteração na nossa na legislação, legislação. isentando. Mas aí vai ter toda uma discussão jurídica em cima disso, né? Nós temos conhecimento hoje de 2 projetos de lei que falam sobre isso. Tem alguns outros, mais de 50 projetos de lei tentando mudar a lei de direitos autorais para retirar determinados eventos e tal. Mas isso ainda a gente É, acompanha de perto, a gente vai a Tem isso, né? Brasília. Tem um departamento do ECAD, do jurídico, que é o de monitoramento dos Isso, PLs, né? que é um institucional que eu faço parte e que a gente vai a Brasília sempre conversar com os deputados para mostrar, para fazer entender por que essa cobrança se faz necessária, né? Mostrar que tem um compositor, que tem alguém ali que cria aquelas obras e que ele merece ser remunerado por isso, E hoje né? qual que é o principal PL hoje que envolve IA? Porque a gente sabe que tem o PL, né? 2338, né? Eu acho que é o grande que está aí nessa discussão. Tem uma comissão especial hoje na Câmara dos Deputados. Esse PL ele veio do Senado. Que pé que tá Hoje ele isso? está lá na comissão especial e estão sendo feitas audiências públicas.
Inclusive, o ECAD foi Tem participado, né? convidado para participar de uma audiência pública, ainda não tem data, mas o ECAD, provavelmente as associações Sim. também serão chamadas, estão sendo chamadas outros Outros setores, né? setores, né? Porque você imagina, quando você fala de inteligência artificial e esse projeto de lei, ele abarca tudo. O direito autoral é uma pequena parte. E a gente ouve, às vezes, as pessoas falando assim: ah, vamos caminhar com esse projeto e tirar o direito autoral. E não é isso que a gente quer. A gente precisa que haja, de fato, uma regulamentação Precisa pacificar do ponto de vista legal, né? legal. Você precisa Os ter. limites, né? Mesmo que você As venha garantias. discutir eventualmente depois, mas você precisa ter uma legislação, né, que contemple não só toda a questão envolvendo a IA por si só, o meio de utilização, mas também a questão do direito autoral, que para a gente é muito importante, né? Porque a gente sabe que nenhuma IA está criando. Eu nem falo música, né? Nenhum conteúdo que possa se chamar musical que não seja protegido, que não venha beber da fonte de tudo que já há aí. Para quem ainda não se familiarizou com isso, né? Quando a gente fala desse tema, do ponto de vista jurídico, e tem uma complexidade aí, são as plataformas ou as grandes empresas que criam conteúdos que são protegidos por lei, né, que tem a sua titularidade, tem o seu dono, né? Então você pega ali uma empresa que está fazendo um conteúdo para criar uma música por meio da inteligência artificial. Ela está sendo, ela foi treinada por conteúdo protegido. Então é a mesma coisa que você pegar um universo gigantesco ali vamos falar assim do que a gente já tem conhecimento mesmo de nomenclatura, né? De músicas, de obras, de fonogramas, junta tudo, joga aquilo para dentro de um sistema, aquilo chacoalha e começa a cuspir, né? Um monte de aspas, né? Com aspas bem grandes, né? Criações que não são criações, a verdade é essa. E como é que fica isso do ponto de vista do licenciamento, da remuneração, da pré-autorização de ter o direito de utilizar de obras e fonogramas protegidos para treinar uma máquina para né, criar sons, emissão de sons, né? O mundo hoje está discutindo isso, né, Marcelo? O mundo está discutindo isso, exatamente. O mundo está discutindo exatamente. isso. A gente sabe que tem uma ação de uma sociedade alemã, a GEMA, Uhum. contra uma dessas plataformas de criação de conteúdo musical. E a gente aqui no Brasil tá buscando aqui, dando sugestões ao PL, encaminhamos também nota técnica, a gente costuma fazer isso, tá? A gente tem tido, né, as AGs do ECAD, Sim. é um tema permanente, fixo, né? As associações do ECAD estão cuidando disso, pensando e acho que se mobilizando, né, para tratar dessa questão, porque é algo que está aí, né? Semana passada, acho que soube aí de uma banda, né? Tem uma banda que estava fazendo sucesso numa plataforma de streaming aí, as pessoas estavam ouvindo, depois se verificou que foi uma banda criada por inteligência artificial. Então, isso é muito sério, isso é algo que eu entendo que os titulares precisam ter conhecimento disso, sabe? Porque tem que ter muito valor ao seu trabalho. Tudo que o titular cria, tudo que o titular... Tanto tempo, né, que você leva para um compositor, para escrever uma letra, para ter um acorde, para botar aquilo ali, levar para o engenheiro de som, chegar num produto final. Isso é um trabalho. Não se compara você sentar no computador, tendo tudo que já foi feito pelo outro, botar qualquer informação ali e sair algo. Isso é uma questão assim, histórico-cultural. Sem emoção, sem criação, intelecto. O que a gente tem na nossa vantagem é que a lei ela nomina, né, que é a criação da pessoa humana, né, a titularidade autoral ela está totalmente vinculada à lei à criação da pessoa humana, da expressão do espírito. A lei usa essa nomenclatura. Isso, exatamente. Né? Então isso de uma certa forma aqui no Brasil ele facilita o entendimento, porque a máquina não tem o que o humano tem, né? Mas eu acho que a inteligência artificial, claro que é um assunto, nossa, para muitas horas, para vários departamentos e com muitas opiniões convergentes e divergentes, mas o mais importante do nosso negócio, no ponto de vista
na questão legal é que fique pacificado e que fique regulamentado as limitações, as condições, a questão da compensação, da precificação, porque o Exatamente. próprio artista, ele também se utiliza da inteligência artificial na sua criação, e essa é uma ferramenta que, claro, não vai ser utilizada, não é a nova realidade, é a realidade, já há algum tempo, e assim será. E não tem nenhum problema nisso, desde que você tenha todas as arestas ali que precisam estar cada uma no seu devido lugar, do ponto de vista legal, para remuneração daquilo que está sendo criado, a nossa lei dê essa proteção. Não pode ser um mercado totalmente livre de uso O que eu contínuo. ouvi outro de uma frase que eu concordo, tá? É aquilo que você falou. Ninguém é contra a utilização da inteligência artificial. O próprio ECAD tem sistemas de identificação de música, tudo que usa inteligência artificial, isso é normal, está no nosso dia a dia, né? Tá quando você pega um celular que tem ali uma IA que te ajuda a localizar, tudo é IA na nossa vida hoje em dia. A gente só não quer ser substituído pela IA, né? Eu acho que é isso que é o grande problema. E você não pode utilizar também, o que eu acho que é importante, tá? Enquanto jurídico, se utilizar de todo um repertório protegido, de pessoas que trabalharam, que lutaram por aquilo, e utilizar isso e não remunerar. Eu acho que a substituição para isso, a gente, né, e aí ninguém tem o controle sobre isso, né? Vai ter momentos assim, haverá situações em que você pode ter um canal que só toca música produzida por inteligência artificial. E eu acredito que não vai ter nenhuma lei que vai impedir isso. Mas a questão não é nem essa. A questão não é A questão essa. Essa música que foi produzida por inteligência artificial, ela tem que ser protegida por tudo aquilo que foi utilizado para esse treinamento. Pois é, porque ela bebeu da fonte de algo que já existia ali. É isso que não pode ficar desprotegido. Exato. Você quer criar uma IA, ok, você criou, mas você pagou direito autoral por todo aquele conteúdo que é protegido para você criar? Paguei. Legal, então fica à vontade. Quem arrecada vai adotar o critério de distribuição para que o dinheiro chegue em quem precisa chegar. É isso. O que não se pode eu crio uma máquina, eu faço e eu tô livre do pagamento. Porque aí eu acho que você entra numa seara muito rasa. No sentido de, eu estou usando tudo que está aqui, criei e não preciso pagar nada. Fica uma coisa rasa, sem responsabilidade. E aí, legal. Né? Ilegal. Se você for parar para pensar friamente, é legal. Totalmente. Então, assim, a regulamentação, ela se faz necessária, tem uma questão de ética, né? Quando você fala em vários níveis, tá? Não só com relação à música, tem uma questão ética, Sim. né? Sim. Que envolve e o saber utilizar, né? O saber usar. Porque assim, a gente é de uma geração e a gente convive com geração que ainda é de geração, que cria as coisas com a sua própria cabeça. Mas vamos pensar daqui 70 anos, Por que eu estou dando exemplo de 70 anos? Porque é quando uma obra entra em domínio público após a morte do último autor, se tiver parceria, se não tiver do autor único. Vamos pensar daqui 50, 60, 70 anos. Se ninguém criar mais nada, for tudo criado pelo que já está sendo criado hoje, né? A vida vai ser uma vida totalmente diferente, a gente não vai estar aqui 70 anos, eu com certeza também não vou estar, né? Mas você imagina, a gente tem que se preocupar com o futuro do nosso planeta em todos os aspectos. Aí já é uma questão que entra para outra seara bem filosófica mesmo, e até de cunho pessoal, você pensar no futuro do planeta, de você pensar no futuro das pessoas, dos nossos filhos, dos nossos netos que ainda não chegaram, mas que um dia vão estar aqui. Como é que fica essa questão? Né? Porque a importância do direito autoral, não só musical, mas de todo tipo de criação para o mundo, para a cultura mundial, é fundamental. Não tem como você imaginar um mundo sem criação humana para as coisas. Você pode usar a máquina que vier a existir ou que já exista para poder ajudar para que a gente vá num constante processo evolutivo. Mas isso não pode ser algo que se transforme
a gente brinca, né? Fala, é a mortadela cortando a máquina, né? Não a máquina cortando a mortadela. Essa inversão da máquina conduzir nesse ponto. Porque hoje você pensa no ponto de vista da medicina, Sim. né? Enfim, de pesquisa, da ciência. Pô, a IA é fantástica. Da criação também ela vai te ajudar. Mas você precisa ter a proteção legal Mas do olha criador só, primário. eu sou o último romântico. Eu acho que a música que toca, a música que emociona, que faz você se arrepiar, que faz vou falar uma coisa pra você. Nós lá no ECAD, a gente ama música, tá? A gente tem uma coisa assim, uma paixão Esse por é o música. propósito Isso de é uma coisa Cantalar. muito interessante, sabe? Parece que reuniu todo mundo, assim. A gente já gosta de música, naturalmente. Eu acho que ali tem uma pessoa que gosta muito de música e ainda por cima a gente trabalha para defender o direito daqueles que fazem a música que a gente gosta de ouvir. Então é um combo perfeito a gente estar ali. E por que que eu estou falando isso? Porque eu acho que o que emociona, o que faz a gente ter esse amor, esse quentinho no coração quando você escuta uma música, a música que eu cantava para minha filha quando eu era pequena e que tocou no meu casamento e que vai tocar na vida da minha filha quando ela resolver se casar. Será que vai ser a Dayá? Não Eu não vai, vai. não vai. Ó, vou te Sem dar... querer desmerecer, mas assim, Não, a gente tem canções e composições tão lindas que cada um ocupa o seu espaço. ocupa seu É, espaço. e eu concordo com você, e até porque, né, imagina, eu sou de família de músico, né, eu entrei no direito autoral porque minha família é toda da música. Mas tem uma questão aí, o que leva o público a um show não é o holograma. Você pode até se encantar a primeira, segunda vez, você vai achar legal, na terceira você vai falar, nossa, quero ver gente. E a pandemia, olha que coisa maluca, né? A pandemia mostrou isso para o mundo. Quando o mundo ficou fechado, cada um dentro do seu quadrado, das suas casas, quando a gente... Isso até me arrepia. Quando a gente sentiu aquela... Vamos voltar para o mundo. Parece que é um renascimento, que a gente renasceu, ressurgiu das cinzas, das trevas, e a necessidade... Algumas pessoas tiveram até um pouco de fobia humana, Foi. aquela coisa de fobia social. É. Por outro lado, quem não passou por isso, que é muito triste, porque isso, na verdade, acaba se tornando uma doença, né? Queria o mundo, queria gente, queria show. pessoa, queria calor humano. E a gente que trabalha com o ECAD sabe como isso voltou com tudo. Voltou. Foi ou não foi? É verdade. A arrecadação de show bombando, porque, Bombando. gente fazendo show, produzindo e tal. Então, isso é a maior E prova o que a gente que teve. que fazia a gente em casa ter um pouco de conforto? Eram algumas lives. Isso aí. É isso aí. Então a gente precisa disso, né? Precisa. O pessoal ficava em casa fazendo o quê? Trabalhando no home office, ouvindo música, assistindo televisão, ou, infelizmente, com muita dor, as notícias trágicas Exato. vindas da pandemia. Mas isso, a pandemia, ela é uma prova de vivência do planeta, do quanto o ser humano é importante para o ser humano. Então, eu concordo com você, eu acho muito complicado. Mas, assim, a gente é de uma geração, né, que viveu pré-mundo virtual, o analógico. Não sei como vai ser, né? Como será daqui a alguns anos para quem já nasce. Meu filho, por exemplo, tem 2 anos, ele já nasceu no mundo que não é mais o mundo analógico, é o mundo virtual. Só que tem uma vantagem nessa geração que eu vejo. Alguém já mudou o assunto, né? Mas você vê como as coisas se conectam, né? Porque tudo isso tem a ver com o lado jurídico. Porque a gente está falando justamente isso. Essas discussões, elas vêm à mesa. Mas por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, a gente vivia um período, os últimos 15 anos, de que os adultos não sabiam o quão isso aqui era nocivo para nós mesmos. Então a gente liberava para as crianças. Afinal de contas, a gente não imaginava que eles iam poder se viciar ou poder focar a vida deles num mundo totalmente virtual. Então você pega a molecada hoje de 20 anos... Ele viveu toda a infância, pré-adolescência, adolescência, início da fase adulta com isso aqui, junto com os pais. Hoje os pais têm a preocupação de falar, tira. Porque sabe que é um problema, que se torna um problema. Os pais de 15 anos atrás, eles não sabiam, porque eles também se tornaram pessoas que ficaram dependentes desse mundo, né? E aí vai cobrar como do seu filho? Né? E isso, aí você fala, Marcelo, tá bom, mas o que tudo isso tem a ver com essa questão? Tem a ver com a questão da mentalidade, da visão. Porque o que vai fazer com que as pessoas falem, não, peraí, o direito autoral,
o valor do direito autoral, a criação humana, a criação do espírito. Não podemos abrir mão disso em nenhum momento da nossa vida. E aí entra os marcos regulatórios, aí é que entra as discussões judiciais, aí é que você vai lá e consegue ter força num Congresso Nacional para colocar na cabeça de um parlamentar, de um deputado, de um senador, que a nossa lei precisa proteger mesmo, né, a criação. A discussão ela vai para esse caminho. Sim. Não tem como fugir. É uma discussão que vai muito além do jurídico, vai para o filosófico, vai para as questões humanas, enfim. E de políticas públicas e sociais, né? É isso. Não é? Porque é exatamente isso. O compositor, aquele que criou, aquele que cria, o músico, como vai ser, né? A verdade é que a gente está aqui para isso, né? E a gente está aqui para defender isso mesmo. Quem trabalha com isso, quem está entrando nisso, quem está ingressando na carreira do direito autoral, o que eu acho legal nas pessoas mais jovens, assim, os advogados, mais jovens, não que a gente não seja jovem, né? Mas assim, os que têm 20, 25 anos, 15 anos a menos do que nós, eles têm um pensamento muito também parecido com, não, isso precisa ser defendido, isso precisa ter uma proteção sobre isso. Porque o direito autoral ele é algo que ele está intimamente ligado com um ideal. E eu acho que isso é o que fortalece. E aí é um ideal. Eu concordo plenamente com você. Aí voltando, né, para o início da nossa conversa, quando você fala assim, a sua carreira, como é que você chegou na ECAD, como é que você vê. Hoje eu vejo a minha vida com um ideal, com um propósito. Isso aí. Entendeu? Eu já passei por outras áreas do direito, trabalhei com coisas que eu acredito. A gente precisa acreditar para trabalhar com elas, né? Mas o direito autoral, para mim, eu virei uma chave, sabe? E eu vejo como um propósito mesmo, como um ideal. Algo que eu defendo, algo que eu valorizo, mas que não é uma coisa só minha, é uma coisa que é constitucional, né? Tem lei. Então, assim, é muito bonito, eu acho, o trabalho que nos é dado. E a questão é, onde a música não está presente na vida das pessoas? Não é? Onde? Não existe. Você vê um filme hoje, uma trilha sonora faz toda a diferença num filme, toda a diferença. Ela faz parte ali do produto do audiovisual com a mesma importância daquilo que você vê, aquilo que você escuta. Uma festa, um casamento, ou você está na sua casa, na sua paz, no seu silêncio, só que não porque você está ouvindo a sua música, mas no seu íntimo você está ali no seu silêncio. Desde que as primeiras notas musicais, os primeiros sons passaram a existir na evolução do homem, a música ela se tornou de uma importância de vida, né? A gente vê gente vegetando e quando escuta uma música você vê correndo uma lágrima. Tem um sentimento. Quando você vem com esse... A gente que trabalha com direito autoral, e aí você vai puxando mesmo, lá na raiz, sabe? E você traz para uma discussão o que significa a importância da música e logo do seu criador, intimamente ligado ao que interpreta aquilo que foi criado por alguém, você derruba qualquer argumento. E isso é importante porque você cobrar por essa xícara, você está vendo a xícara. Eu posso gostar dessa xícara ou não gostar. Mas achei bonita, eu quero comprar. Tá aqui, eu tô vendo, né? Essa jarra aqui, eu tô vendo. A música, você não vê. Então, muitas vezes as pessoas acham assim, casamento, né? O que for. Mas você paga milhões ali para ter o seu melhor vestido, para ter o seu melhor buffet, a sua melhor decoração. E a música? Põe em silêncio. Você imaginou um casamento? Você imagina, né? Não só casamento, mas a vida da gente é assim. E a música, ela tem alguém ali por trás que fez aquilo acontecer. E essa pessoa precisa ser remunerada por isso. Essa pessoa vive disso. Porque dá a falsa sensação de que você liga um aparelho... Que tá grátis ali. E é gratuito. Eu liguei um aparelho aqui, eu tô pondo música, então tranquilo, porque eu comprei esse aparelho aqui, ou eu paguei para usar o aparelho, mas uma coisa o que eu acho que a IA, quando você entra numa plataforma de IA dessa, é como se você pegasse alguma coisa na estante ali, pop. Pegar isso aqui na estante,
Vamos fazer aqui uma... Que emoção que você tem com isso? Você, né? É diferente. Olha, eu imagino que vai ser muito triste se um dia a evolução humana caminhar para perder as emoções. Acaba o sentido da vida, né? Ah, Qual é o sentido total. da vida se não forem emoções, né? Né? É, Não, eu acho que... Não, eu volto a dizer que eu sou otimista. Acho que a gente, por exemplo, você vê o cinema agora nacional brilhando. E por que que eu estou falando isso? Porque o cinema, como você falou, é um audiovisual. Você tem músicas, agora você vê nem Mato Grosso, vê o filme, é todo com música, aquilo te emociona, cada cena que é feita, a música que é sincronizada ali naquele momento, o que ele passa quando você está alegre, quando você está triste, está tudo ali. Então, não tem como. mas É do humano, né? você vê como é o direito autoral, hein, gente? A gente veio aqui para falar de jurídico e a coisa acaba caminhando Acaba para, mas acaba caminhando para outro lado. Esse aqui é o mais gostoso de tudo isso, porque se tiver um advogado nos ouvindo, ele vai achar, pô, realmente é como a gente, né? Ele não quer ouvir só a questão jurídica. Se tiver um estudante de direito, se tiver um artista, um titular de direito autoral, quem quer que esteja nos assistindo agora, certamente também compartilha, não necessariamente das mesmas ideias, mas entende o quanto isso acaba se desdobrando, né? Se abrangendo. E eu acho importante a gente tocar nisso, porque você falar simplesmente de processo de decisão judicial, Ah, eu posso dizer para você, se a gente for fazer uma pesquisa no STJ, a gente trabalhou para ter uma jurisprudência forte ali, a gente trabalha e no temos. país É. inteiro e temos, Foi o que né? solidificou Temos muito das nossas advogados cobranças. aí no Brasil inteiro, que a gente tem que agradecer o trabalho desse pessoal todo, dessa equipe. Tem uma outra gerência jurídica no ECAD que cuida exatamente disso. Agora, a emoção é que move a gente, a emoção é que move até você comprar aquilo. Peraí, Eu vamos sempre falo defender que isso dessa maneira, eu, vamos por aqui, eu né? gosto desse slogan que o ECAD criou para manter a A música música viva. viva. E E é e é isso, a mais pura verdade, em né? todos os sentidos, né? E o advogado pode trabalhar com essa emoção, né? Deve, né? Tem muita emoção no trabalho do advogado em qualquer área, né? Em qualquer área. Nem vamos adentrar nisso, Né? porque a gente vai. Mas olha, Mas me Beth, faz, eu realmente, esse slogan para mim, é, ele me marca para manter a música viva, né? E assim, se eu puder deixar algo aqui para as pessoas, no sentido de que o site do ECAD tá muito legal, tem muita informação. Muitas pessoas, às vezes, vêm falar com a gente assim, o ECAD, não, eu queria tirar dúvida, mas nunca nem foi olhar o site, sabe? sim. E tem tanta informação relevante, tem tanta coisa legal que Então, do tá ponto de vista ali. legal, você tem hoje, né, no site das associações do ECAD, você tem sobre legislação, você tem sobre Convenção de Berna, Convenção de Roma, sobre tratados internacionais, você tem as informações mesmo, que são as informações que são prestadas por ECAD. Tem toda a questão também, quanto foi arrecadado, quanto foi Quanto foi distribuído, distribuído, quantos titulares foram contemplados. Isso é muito contemplados. bonito, mais de 300 mil Mais de titulares 350 mil. contemplados, sabe, no último ano. É muita É gente muita gente que vive do direito autoral, que complementa a sua renda com o com direito. direito A gente autoral. que é de associação tem esse contato direto e íntimo com pessoas que têm as suas vidas Olha, transformadas. você Né? deve ouvir. Eu ouvi uma vez um titular, um evento do ECAD, foi um titular, e ele falando da primeira vez que ele recebeu um cheque com direito autoral. E que o pai dele dizia assim para ele: menino, vai trabalhar, isso não vai dar em nada para você. E quando ele recebeu o primeiro cheque dele, da associação, pagando pela música dele que estava tocando, eu vou te falar uma coisa: metade dos presentes, que eram funcionários do ECAD, choraram na hora. Isso eu acredito. É isso mesmo. Porque, assim, é muito legal você ter esse outro lado e ele agradecendo Olha, pelo trabalho e tal. a gente, Muito bom. como associação que realiza esse pagamento para o titular, não tem assim, emoção tão grande quando você recebe um telefonema ou uma mensagem e o cara fala, cara, você não tem noção do quanto isso vai me salvar. Salvar o meu momento, a minha vida nessa. Porque a música é óbvio que todo mundo sabe disso, né? Se você não é um artista de assim
que consegue atingir um patamar que o seu cachê no seu show te faz viver uma vida diferenciada, né, do ponto de vista econômico, tem muita gente que está fora desse eixo que vive da música também, numa Sim. realidade diferente, mas que sustenta a sua família, paga a escola do seu filho, bota comida na mesa com o dinheiro do direito autoral. Não necessariamente é a principal, não a principal, Fonte não, de não é uma, renda. não principal, às vezes é a principal, mas não é uma fonte de renda que vai deixar o cara milionário, que o cara vai andar. É diferente, por exemplo, quando você é um artista que o cara faz tanto show, cobra um cachê tão alto, que o cara consegue ter um estilo de vida que o direito autoral, embora ele receba muito, não chega a tanto quanto ele ganha ali nos shows dele. Sim. Mas aí tem aquele cara que faz a música para ele, aquele artista ficar bem, tocar e cantar as músicas no show dele, que recebe o direito autoral e faz com que ele tenha uma vida equilibrada, com que ele tenha, enfim, um planejamento ali, que ele sustente a sua família. E quando você participa disso, e que você vê que o resultado final é esse, você fica totalmente envolvido com E é por isso que essas causas, né, essas ações judiciais importantes, até para a gente sempre manter o nosso critério de cobrança, por que tem que pagar, a execução pública, é pensando nisso, é pensando, lógico, você está ali para todos os titulares, mas a gente sabe que muitos deles dependem exatamente disso. Você tem compositor que não faz show. É isso. O compositor não faz show, mas Não a faz música show, dele mas está a sendo música dele tocada está por sendo alguém. tocada por alguém. Ele não vai ser remunerado? Então, assim, ó, consciência, hein, gente? Consciência na Até hora de porque usar música. muitas decisões falam que a música ela traz um bem-estar para o estabelecimento, né? Muita decisão judicial fala isso, tá? A música ela traz um bem-estar. Você quer ficar mais tempo, ela é um algo a mais que Ela você está não oferecendo ao seu é cliente. secundária. Não. E tem uma questão, se você tem um estabelecimento comercial e você acha que a música é tão dispensável assim, porque você não quer pagar o ECAD, então você não pode ligar um aparelho de televisão, não pode ligar nada, fique em silêncio. Se você não quer pagar direito autoral, o silêncio é uma prece, vai fazer a tua prece. Você conseguir tolerar a sua vida sem música, né? Fica Difícil, à vontade. hein? Eu acho difícil também. A gente quer que todo mundo possa ouvir música, mas também se conscientizar que tem alguém por trás que precisa receber por ela, né? E se É não isso. tiver, e se não quiser pagar, vai ter o jurídico EDCAD lá atrás de você. Tenha certeza disso. Nós estaremos juntos. E a gente está junto mesmo. E É. a gente hoje tem essa ligação de poder conversar, de ter esse canal com o usuário, né? Mais aberto, de poder fazer ele entender. Você vê, né, hoje até a equipe da distribuição vai ao usuário até para ajudar como passar informação. Então, assim, é um trabalho sabe, para os dois lados, que é para beneficiar essa cadeia aí produtiva da música. Né? Maravilha. Não é só Gente, cobrar, mas distribuir é importantíssimo. Eu sempre falo. É isso aí. Olha, foi muito legal, Beth. A gente está chegando no final. Adorei. A gente acabou, né, indo pra Viajando um mas isso pouco, que é mas é legal. E eu acho que isso é importante até que as pessoas saibam. Quando você entra no direito autoral, não é uma ciência exata, não. Né, 2 vezes 2 são 4, não existe essa matemática e existe muita paixão, né, em todos os setores, inclusive no setor, né, no setor jurídico, e é legal porque as pessoas poderem ver hoje, né, a posição que você ocupa dentro do ECAD, a paixão que você traz, a maneira como você enxerga, como você vê, como você acredita, como você falou, né, do propósito de viver a música. A gente só pode ter profissionais com esse perfil, porque é isso que move o ECAD, e os titulares que são representados por nós precisam de pessoas assim. Eles não querem um monte de gente engravatada, fria, gelada, que é protocolar. Tem que ter paixão, tem que ter emoção para ter movimento. Eu fico muito feliz de te receber aqui. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu que agradeço. Super obrigado. Adorei. Ai, que bom. Seja sempre muito bem-vinda. Toca aqui. Parceria sempre. Né? Valeu, Beth. Olha, Obrigada. a gente está encerrando mais um episódio nosso. Foi uma conversa, nossa, eu adorei. Com a nossa gerente jurídica, responsável ali por um departamento de suma importância no ECAD. Lembrando sempre, não esquece,
de dar um like aqui no nosso canal, se inscrever no nosso canal, ir lá no nosso Instagram, nas nossas mídias sociais. E seja sempre muito bem-vindo e até uma próxima.